noite a todos. Eu saúdo todos os irmãos capazes do Senhor Jesus, que mais uma vez nós estamos aqui pela Casa de Oração do Senhor Jesus de Porangaba, nessa noite, nesse culto da família, culto no qual nós viemos trazer a palavra do Senhor, confiar na perseverança da nossa fé juntamente com Deus, confiar naquilo que Deus tem feito no nosso meio. Amém? Porque quando nós estamos nessa certeza, nessa confiança, irmãos, é importante a gente ter uma coisa dentro do nosso coração, que o Senhor Jesus está presente. Ele está tirando tudo aquilo que realmente às vezes vem sobre nós e nós não sabemos como se livrar. Mas a partir do momento que você dá na sua perseverança, na fé com o Senhor, Deus começa a trabalhar na tua vida. Você que está em casa hoje, você que está nos assistindo, creia que Deus está fazendo um mover na tua família. Amém? Que o Senhor Jesus está transformando todas as coisas. E pela palavra do Senhor nessa noite, nós confiamos plenamente que nesse culto da família, o Espírito Santo de Deus está entrando aí dentro da tua casa, trazendo a paz, trazendo a harmonia, trazendo a alegria, restaurando aquilo que estava destruído. Nós temos que sempre ser aqueles servos proféticos, porque nós temos que profetizar as bênçãos sobre as nossas vidas, profetizar que Deus é o Deus de poder, é o Deus de grandeza, é o Deus que tem feito na nossa vida coisas assim, grandes, coisas maravilhosas. Então, nessa noite, nesse culto da família, vamos crer numa coisa, que o Senhor está presente no nosso meio. Amém? Se hoje você estava necessitando de algo, o Senhor já completou na sua vida. Se hoje você realmente precisava de uma bênção grande da mão de Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus já entrou com as providências do que você necessitava. Deus já colocou na sua vida aquela situação ao contrário do que estava, porque o Deus que nós servimos é um Deus de honra, é um Deus de poder, um Deus de grandeza, no qual, quanto mais formos perseverantes, mais nós vamos confiar e muito mais nós vamos receber das mãos do Senhor. Irmãos, quanto mais você tiver uma coisa assim, uma certeza aqui dentro do teu coração, que o Senhor Jesus está presente na sua vida, que aquilo que você sentia, você não vai sentir mais. Porque às vezes eu estou falando aqui para os irmãos, e às vezes o meu coração também não estava bom. Mas de repente o Espírito Santo de Deus clareou e mostrou o quê? Que na nossa vida basta a gente clamar a Ele. E clamando o Senhor traz a prosperidade espiritual. Ele traz o dom daquilo que nós necessitamos. Amém? Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, nós seremos provados. Enquanto nós estivermos aqui, nós teremos aqueles servos no qual nós vamos estar ali, sempre sendo cutucados de um lado e de outro. Mas é a mão do Senhor que está no nosso meio. Amém? É a mão do Senhor Jesus que está prevalecendo sobre a nossa vida. E eu creio que no dia de hoje, através da fé, o Senhor vai estar entrando na sua casa, nesse culto da família. O Senhor Jesus está aí dentro do seu lar, abençoando, derramando a unção e o poder sobre vocês. Porque a partir do momento que nós temos essa fé, tudo pode se abalar, mas aqui o nosso lar não será abalado, porque a mão de Deus está permanente sobre nós. Amém? É nessa confiança, é nessa certeza da grande vitória do Senhor, é aonde que nós temos sido honrados, nós temos sido assim, cada dia mais abençoados pelas mãos de Deus. E eu creio que nessa noite o Senhor Jesus vai estar entrando no teu lar. Ele já entrou, Ele está fazendo morada aí do seu lado. E a partir do momento que Ele está fazendo morada, você pode ter certeza que é a mão do Senhor a te abençoar. É a mão do Senhor a trabalhar a sua vida. Então, irmãos, nessa noite, nós vamos estar trazendo aqui uma palavra abençoadíssima, que é em Hebreus, amém? Hebreus capítulo 12, no qual fala a perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Também temos aqui a natureza da fé e o exemplo tirado do Antigo Testamento, que são coisas que, se a gente começar a ver, que todos aqueles profetas passaram, mas eles foram testificados pela fé do Senhor. Eu só vou dar assim, uma breve passadinha aqui em Hebreus 11, que ele fala, tanto como Enoque, ele fala de Abel, ele fala de Abraão, ele fala de Enoque, ele fala de Noé, ele fala de Jacó. Ele fala que todos esses receberam uma promessa. E pela fé também, Sara também recebeu a virtude de conceber um filho na idade que ela estava. Mas o que foi? Foi a perseverança da fé. Então, esses que já passaram, que o Senhor está dando um exemplo aqui pela palavra, ele fala que todos eles morreram na fé. Então, todos eles receberam a fé do Senhor e testificaram as obras que o Senhor fez. E hoje o Senhor está trazendo aqui
Em Hebreus 12, a perseverança no meio das provações. O que são essas provações? Provações essas que a gente tem passado, dificuldades, mas nós não podemos jamais deixar que a nossa perseverança no Senhor, que ela venha cair por terra. Por quê? Porque é através disso que a nossa fé vai vencendo cada dia mais as barreiras, vai vencendo cada dia mais as dificuldades. Então, o que acontece com vocês? Acontece comigo. Nós temos que estar ali, Senhor, obrigada. Jesus, eu sou um vencedor. Amém? Eu sou um vencedor porque eu cheguei até aqui. E até aqui, Senhor, o Senhor estará na minha vida. E eu creio que para a honra e glória do Senhor, cada dia mais nós teremos essa abundância de bênçãos sobre as nossas vidas. Mas para isso, nós temos que ser uma coisa, irmãos. Nós temos que ser perseverante e lutador. Lutar ao lado do Senhor Jesus. Não importa o que vive do nosso lado. O importante é nós estarmos na presença do Senhor. E ele fala aqui: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto de nós rodeia e corramos com paciência e carreiras que nos está a proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumidor da fé, na qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. Então, o que acontece? Nós temos que tirar o exemplo da palavra no dia de hoje, o que nós temos passado. Amém? E o que nós temos passado? A perseverança no meio de tanta tribulação, no meio de tanta dificuldade. Às vezes você pode falar: irmã, mas na minha casa a situação está tão difícil. Está faltando emprego, as portas estão fechadas, há bastante doença, bastante enfermidade na minha vida, há bastante tribulação no meio do meu lar. Irmã, como é que eu consigo ser perseverante e conseguir vencer as barreiras? Porque Jesus está do teu lado. Amém? A partir do momento que você for uma mulher sábia, você for edificar a tua casa, o Senhor Jesus estará te abrindo as portas daquilo para que o seu lar seja um lar abençoado. Irmãos, eu não canso de profetizar a bênção. Eu não canso de profetizar aquilo que Deus tem colocado na palavra. Por quê? Porque é o Senhor Jesus a trabalhar. É o Senhor Jesus a colocar na nossa vida aquilo que é o propósito do nosso coração. E nós temos clamado, nós temos orado, nós temos perseverado. E o Senhor tem sido o Deus de justiça, o Deus de vitória. E ele fala: olhando para Jesus, o autor e consumidor da fé, pelo qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Então, mesmo o Senhor Jesus passando por todas aquelas dificuldades, ele suportou aquele fardo. Um fardo dificílimo, que foi ser crucificado. E nós? O que fardo é esse que nós estamos passando, que nós não estamos conseguindo chegar e vencer as barreiras? Qual que é o fardo tão pesado que você tem passado, que você não pode suportar como Jesus suportou? E nós temos que ser fortes, nós temos que ser bastante perseverantes na palavra e na fé com o Senhor. Porque não adianta eu vir aqui pregar para vocês, não adianta eu vir aqui fazer o culto da família, se eu não tenho fé, se isso que eu estou falando é da boca para fora. O que vai adiantar isso, meus irmãos? O que vai adiantar eu ser tão perseverante aqui com vocês, tudo, e a minha vida ser um lixo lá fora? Eu tenho que mostrar o quê? O exemplo que Jesus está me dando. Eu tenho que ser o espelho, eu tenho que ser o fruto daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Amém? E o Senhor tem feito grandes coisas. Coisas tão grandes que eu estou aqui, já nessa perseverança, já há quase 3 meses aqui fazendo esse programa ao vivo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Por quê? Porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem suprido as nossas vergonhas. O Senhor tem suprido as nossas dores. O Senhor tem suprido o nosso sofrimento, a nossa desilusão. Então, mas para isso eu tenho sido perseverante, como você também em casa. Você também tem que ser perseverante na fé. Você tem que começar a ser um servo, uma serva daquela que você fala: não, eu determino em nome de Jesus, porque na minha vida nada de ruim vai acontecer, mas não quero mais. Irmão, toma uma decisão com Deus: Senhor, eu não quero mais isso para mim. Senhor, eu não quero mais essa situação dentro do meu lar. Hoje esse culto é um culto voltado para os lares, amém? Porque a primeira família nossa está dentro da nossa casa. E Jesus, Ele quer que a gente cuide muito bem da nossa casa, amém? Eu tenho uma família imensa, eu não tenho filhos, mas tenho uma família imensa por essa Porangaba inteira, por esse país inteiro. Por quê? Porque estão nos ouvindo, dentro de Porangaba também, e essa família é a família que
me traz a felicidade. É a minha casa, o meu esposo, a minha mãe, amém? Então, é tudo aquilo que envolve em volta de nós. São o pessoal que estão trabalhando com a gente todos os dias, aqui no estúdio, as pessoas que nos assistem, os nossos familiares. E nós temos que estar orando, perseverando, para que Deus também abençoe a cada um. Então, você tem que ser cada dia mais firme naquilo que você quer com Deus. O que você tanto quer de Deus, que você sabe que o Senhor Jesus pode te dar? As bênçãos para a tua casa, uma casa em abundância de paz, uma abundância em prosperidade. E Deus é um Deus de vitória, amém? É um Deus no qual, cada dia que passamos mais, cada dia mais o Senhor está trazendo o quê? A unção, o poder e a grandeza sobre as nossas vidas. E ele fala ainda: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais e desfalecendo em vossos ânimos. Então, vamos considerar o que Jesus passou por nós. Quantas coisas o Senhor não passou carregando aquela cruz? Quantas coisas o Senhor não passou sendo chicoteado? Quantas coisas o Senhor não passou até ser pregado? Quantas dores ele não passou? Mas ele sabia que isso tinha um fundamento. E ele foi perseverante. Porque por nenhum momento ele blasfemou. Por nenhum momento ele veio e amaldiçoou. Porque o Deus que servimos é um Deus de vitória. E nessa noite, o Senhor está falando mais uma vez na sua vida. Seja perseverante comigo. Ore a mim e eu vou te dar o que tem tanto pedido. E eu creio que o Senhor é tão maravilhoso. Ele não vai nos deixar ser fraco de forma nenhuma. Por quê? Porque nós somos grandes. Nós somos servos do qual temos buscado e temos alcançado as nossas bênçãos. E você em casa, seja cada dia mais perseverante na palavra de Deus. Seja cada dia mais, assim, grande. Quando eu falo grande, irmãos, é para você olhar e não ter problema na tua frente. Hoje eu não consegui, hoje eu tenho compromisso, mas eu não estou conseguindo honrar. Você está conseguindo honrar. Hoje, aquela problema que estava em casa de doença, não existe mais. Você tem que levantar de manhã: Senhor, aqui está a minha vida. Em nome de Jesus, Senhor, hoje, nós mais que nunca, nós estamos tendo um dia abençoado. É pelas tuas mãos que eu quero ver as vitórias. É tuas mãos que todo o mal da minha vida está caindo por terra. É através das tuas mãos, Pai, que toda maldição já se foi. Por quê? Porque Jesus é um Deus de poder. E Jesus não deixa nada encoberto na nossa frente, irmãos. O Senhor limpa o mal que tem. Ele tira toda a potestade do inimigo. E Deus faz a misericórdia sobre nós. E ele fala ainda: já que vos esqueceste da exortação que argumentava convosco como os filhos, filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, e não desmaiei quando por ele fores repreendido. Então, aliás, eu esqueci de ler um versículo aqui, irmão, desculpa. No capítulo 4 ele fala: ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Então, existe alguma coisa entre nós e entre Deus que ainda não está correta. Amém? Existe algo que nós temos que fazer uma renúncia. Eu tenho que fazer e você também tem que fazer. Isso Deus está cobrando isso de nós hoje. Por isso que o versículo seguinte ele fala: e já que vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como os filhos, filhos meus, não desprezeis a correção do Senhor, e não desmaiei quando por ele fores repreendido. Amém? Irmãos, vamos dar ouvido à palavra de Deus. A partir de hoje, vamos procurar ser um pouco mais sábio na presença de Deus, para que a gente possa ouvir o que o Senhor está falando. Amém? O que o Senhor está tocando dentro do teu coração. Se aquilo que o Senhor tocar na tua vida, eu tenho certeza que será coisas boas, coisas grandes, coisas abençoadas. Vá e faça. O Senhor está tocando: filha, faça um jejum. Ore. Filha, ore 3 vezes ao dia.